Olá, associados da JUF. Estamos iniciando neste momento o debate entre os candidatos à presidência da instituição. Aqui presentes os candidatos. Pela chapa Reconstrução e Valorização, a candidata doutora Mônica Lúcia do Nascimento Frias. Pela chapa Resgate e Luta, o candidato doutor Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Teremos 3 blocos em nosso debate com duração de 8 minutos cada. Os 2 primeiros blocos serão de perguntas e respostas contendo a seguinte regra. Um candidato terá 40 segundos para formular sua pergunta e o outro 2 minutos para a resposta. Quem formulou a pergunta terá 1 minuto para a réplica. O terceiro bloco será composto de livre apresentação de proposta da chapa concorrente. Serão 3 minutos e meio para a apresentação de cada candidato. Como nós já fizemos o sorteio entre os candidatos, iniciaremos então o bloco 1, passando a palavra ao candidato Eduardo para a sua pergunta. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colega Mônica. Boa tarde, colegas associados. Queria começar perguntando à colega Mônica sobre os nossos fóruns temáticos, FONAGEF, FONACRIM, FONACRI. Eles sempre foram uma oportunidade de aprendizado e aproximação dos colegas e uma pauta positiva da JUF. Desde que eu entrei na diretoria, nós fizemos 27 fóruns desses e entre despesas, inclusive com passagens aéreas e receitas de patrocínios, nós tivemos um superávit de mais de R$320 mil. Por que você quer acabar com isso, Mônica? Boa tarde. Primeiramente, eu quero esclarecer que a Mônica aqui adora estudar. E a Mônica já participou de vários fóruns e justamente por ter participado e saber da importância de fóruns, principalmente esses ligados à divulgação do trabalho da JUF Mulheres, fóruns de juizados, fórum criminais, fórum de direitos humanos, jamais passou pela minha cabeça ou de qualquer outra pessoa da chapa que esses fóruns devam ser extintos. Pelo contrário, o que nós buscamos é um planejamento estratégico através de parcerias para que esses fóruns sejam ampliados e não extintos, porque eles são relevantes para a sociedade e para a divulgação do trabalho do juiz federal. E é uma forma de sentimento de pertença que o juiz federal tem participando de um fórum desse, conhecendo novos colegas, participando de debates relevantes para o desenvolvimento das instituições democráticas do nosso país. Então, assim, quero deixar bem claro, a Mônica Nascimento é uma fã dos direitos humanos e do trabalho desenvolvido pelos fóruns temáticos. A Mônica é uma professora e a Mônica é uma juíza comprometida com os vulneráveis sociais. Jamais deixarei de fomentar trabalhos como o da JUF Mulheres e Fórum de Direitos Humanos. E outros tantos relevantes, como tributário, como fóruns também relativo ao trabalho do juiz criminal. Eu perdi minha competência criminal ano passado, né? Então, até o comecinho desse ano, eu ainda trabalhava com processo criminal e sei da importância desses fóruns para os juízes criminais e de juizados. Esgotei meu tempo? 15 segundos. Então, eu só tenho que agradecer a pergunta e dizer que isso também é uma preocupação da nossa chapa. Doutor Eduardo, 1 minuto para a réplica. Então a tua chapa mudou o programa durante a campanha, Mônica, porque ela dizia que isso tirava o foco da luta pela remuneração. Por exemplo, você diz que valoriza o trabalho da JUF Mulheres, mas você nunca participou de nenhum evento, nunca mandou nenhum trabalho, nenhuma ideia para a JUF Mulheres, uma comissão tão importante para a JUF. E eu queria destacar também, quanto aos fóruns, especialmente o FONAGEF, que virou uma instituição em si mesmo, né? Quer dizer, então, direito previdenciário, quando eu entrei na justiça, era algo demorado, distante. Graças ao FONAGEF, que influi em jurisprudência, em doutrina, hoje os juizados prestam um trabalho essencial. Quer dizer, então, esse trabalho dos fóruns, que foi tão atacado no programa da sua chapa, ele é essencial para a JUF, e eu defendo e sempre sou fã deles, por isso fiz tantos. Tá? E vejo que parece que você mudou o programa durante a campanha, tá? Mas não deixa de ser uma coisa boa. Obrigado. Vamos agora à pergunta da candidata Mônica. Vamos lá.
o nosso programa, ele tem um foco, que é justamente reestruturar a carreira. Então, nós buscamos o quê? Um direcionamento de gastos. Em momento algum se falou em extinguir alguma comissão, até porque eu já participei de todos esses fóruns, e ano passado eu participei também representando o tribunal na Enfam, num evento apoiado pela JUF Mulheres, e eu dei sugestão, sim, em relação à dificuldade que a juíza substituta tem. Então, eu pergunto, olhando dados do portal de transparência, nós verificamos que a JUF gastou no último biênio 2 milhões em passagens aéreas. 56% dos gastos do orçamento de 7 milhões foram usados em eventos. Já passou, né? Tempo esgotado. Então, eu 2 minutos para a resposta. No caso das passagens, mais de 900 mil foram patrocinados nesses eventos. Quer dizer, esse dinheiro não saiu da AJUF. A AJUF, ela, com patrocínio dos eventos dos fóruns, ela pagou, as passagens foram pagas. Então, esse dinheiro não saiu da AJUF. Quanto às passagens aéreas, a AJUF manda delegados, manda os diretores para lá, na reforma da Previdência, contra o abuso de autoridade. Agora, estamos direto no Congresso, sempre com delegados lá, e isso é necessário ao funcionamento da associação. Quer dizer, não tem como a gente pensar nisso. Na questão do foco da questão remuneratória, eu gostaria de falar que eu era o diretor responsável na gestão Bochneck pelo resgate remuneratório. Foi exatamente nessa gestão Bochneck que a gente aprovou a GAJU, a regulamentação da GAJU, teve o auxílio moradia concedido, a diária igual ao MPF, tivemos a revisão do subsídio pela única vez superior à inflação. Quer dizer, Mônica, na verdade, você quer votar em mim, focando na questão remuneratória. Eu fico feliz, conto com o teu voto no dia 2, porque eu sei como fazer, tanto que eu era o responsável pela questão remuneratória. Então, eu posso te dizer. Agora, fiz tudo isso junto com a diretoria, lógico que vitórias adicionais não tem donos, quer dizer, eu era da gestão Bochneck, a gestão mais vitoriosa da história da JUF em questão remuneratória, e sempre trabalhei junto com a minha diretoria, de uma forma democrática, discutindo, e como vai ser feito nessa gestão. Agora, a gente sempre fez os fóruns, sempre pôde fazer, não há por que acabar com os fóruns, como a tua chapa defendeu várias vezes, dizendo que só tinha que focar na questão remuneratória, até porque eles sempre foram patrocinados, quer dizer, então isso é uma coisa muito importante de se colocar. Nunca faltou energia para outros temas. A JUF tem uma responsabilidade também da imagem da Justiça Federal, e isso é muito sério e muito importante. Então, Mônica, eu fico feliz de, na verdade, eu estou ouvindo um elogio ao meu trabalho e de toda a gestão que foi vitoriosa na questão Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Meu colega, eu só quero te falar que eu não tenho como votar em você porque meu contra-cheque diminuiu esse ano, tá? Principalmente agora em fevereiro. Outro ponto, a GAJU, que foi uma ideia brilhante, surgiu de um bate-papo com um amigo muito especial, que é meu amigo desde 2006, amigo de mestrado, o Caio Taranto, com o Marcelo Lobão e D'Artagnan. Tanto é que eles foram homenageados em 2015 pela JUF. Segundo ponto, essa questão dos gastos da transparência. A nossa proposta é de transparência realmente material e não meramente formal. Uma transparência que irá dizer 2 milhões foram gastos de que forma, por quem e aonde. E essa transparência não vai ser dentro da intranet. Essa transparência vai ser enviada através de um e-mail para os associados. Então, veja bem, a perda de foco é algo incontestável, porque 56% dos valores são gastos em eventos. Aí você tem uma despesa de 1 milhão em eventos e 2 milhões em passagens aéreas. Então, como é que pode? Se saiu dos 2 milhões dinheiro para passagens Obrigado. Eventos, não fecha. Bom, nós terminamos assim o primeiro bloco. Não, são e duas vamos perguntas, passar Paulo. São duas agora... são 2 perguntas para cada um, né? Em cada bloco. 2 perguntas para cada bloco, né? Essa foi a primeira de cada um, não? Desculpa. Cada um só fez uma. Não, nós fizemos 4 minutos, que foi a então primeira também pergunta, e 4 minutos na outra. Nós fizemos 8 minutos o primeiro bloco. Tá. Agora nós vamos partir para o segundo bloco, ótimo. que também vai ser pergunta e resposta. Entendi, aí que é num total de 2 para cada. Tá bom, entendi. Tá bom. Desculpe. Então, iniciamos agora o segundo bloco e a candidata Mônica inicia a sua pergunta.
A atual gestão da JUF, que o doutor Eduardo André, primeiro secretário da gestão atual do Fernando Mendes, se orgulha tanto de pertencer e toda hora faz questão de dizer que é experiente, acumulou perdas que foram consideradas as maiores perdas que já sofreu. Eu me vejo hoje recebendo menos do que um ex-aluno que acabou de passar numa procuradoria, enfim, por um trabalho que não exige tanta responsabilidade e nem tanto comprometimento como o trabalho de um magistrado federal. Então, não diminuindo a importância das outras categorias, porque eu, Mônica e os associados iremos acreditar que algo diferente vai acontecer na sua gestão, se hoje está há tanto tempo e nada mudou. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Mônica, existem momentos de negociação e de tensionamento, né? A estratégia de negociação nessa gestão acabou não dando certo por uma série de motivos do país e tal, e também que acabaram não chegando a um valor satisfatório. Mas, na verdade, o que nós tivemos foi a tributação do auxílio-moradia, que cairia em março de 2018 sem a revisão do subsídio, e a reforma da Previdência, que atingiu todos os servidores federados, né? A JUF lutou muito contra isso. Agora, o que eu vou fazer diferente? Eu vou tensionar, né? E para tensionar, eu vou ter que atacar os juízes estaduais. Me assustou muito ver você dizendo que quer se unir aos juízes estaduais, né? Quando você sabe que a AMB vive de penduricalhos, por isso ganham mais que a gente, que a AMB é contra a jurisdição eleitoral e não permitiu nossa participação maior no TSE, e que a AMB, ajudada pelos tribunais de justiça, não permitiu o julgamento dos fatos funcionais até hoje, dos fatos funcionais do TJ do Rio de Janeiro. Então, é estranho ver você falar que quer mudar a questão remuneratória, quando, na verdade, você quer se unir aos estaduais, né? Enquanto a JUF saiu da Frentas exatamente após a reforma da Previdência para não ter que conviver com a AMB, por causa da diferença que nós temos em relação à questão remuneratória. Então, a saída da Frentas decorreu disso. Agora, me surpreende muito você falar que vai focar na questão remuneratória, dizendo que vai se unir aos juízes estaduais. É um grande desafio para mim entender isso. Como vai acontecer? Quer dizer, você acha que eles vão aprovar penduricalhos para nós? Né? Então, essa é a grande questão. Obrigado. 1 minuto para a réplica. Primeiro, por que não tensionaram antes? Por que esperou acontecer esse cenário tão ruim para agora falar em mudança? Segundo, por que pega carona no trabalho de outras associações que têm líder? A Renata Gil estava no começo do ano legislativo dentro do Congresso. Aonde estava Fernando Mendes? Em Nova York. Outro ponto, nunca pressionaram para que existisse essa mobilização. Agora vão pressionar, e a Mônica nunca disse que vai ser a favor ou contra. A Mônica vai lutar por pautas comuns, tanto é que a gente tem uma proposta de federalização da justiça eleitoral, que deveria ser nossa há muito tempo. Por que a JUF não passa a ter um líder como a AMB tem? Porque a JUF não tem força, foco e estratégia. As pautas comuns podem ser buscadas, sim, juntos. Agora, as nossas pautas, como a simetria, que nós não temos até hoje, e já foi objeto de resolução 13 desde 2006 pelo CNJ, o que falta para a sua gestão, que está se acabando agora querer mudar? Mudar agora nas eleições? Com a mesma pessoa que já está há 6 anos na gestão? Me desculpe, vocês precisam realmente de oxigenar, alternância no poder. Isso é algo benéfico. Ok, encerramos agora a pergunta do candidato Eduardo. Mônica, o candidato a secretário-geral da sua chapa, Leonardo Palpério, publicou um artigo no blog do Frederico Vasconcelos, no domingo retrasado, dizendo que os juízes federais são conservadores, a JUF é hostil ao atual governo e apoia pautas como descriminalização das drogas, aborto e desencarceramento em massa. Onde vocês viram a JUF defender aquelas bandeiras? E você acha que a JUF não deve ser contra a proposta de reedição do AI-5, por exemplo? E outra coisa, a JUF deve apoiar proposta de redução dos nossos salários para ficar bem com o atual governo?
que é isso que o governo, que você disse que a gente tem que apoiar cegamente... 2 minutos para a resposta. Primeiro, Eduardo André, o artigo, como o doutor bem falou, é um artigo pessoal, não é um artigo da chapa. Então, qualquer dúvida, você tem que se dirigir ao autor do texto e não a mim. Segundo ponto, a nossa chapa é uma chapa que prega interlocução com a cúpula dos 3 poderes, e isso nós já fizemos na campanha. Mostramos que somos capazes de falar com pessoas da direita, da esquerda, do centrão. Eu fui recebida na residência oficial do Rodrigo Maia, eu estive com Alcolumbre, eu estive com Fux, eu estive com vários outros parlamentares que são de ideologias diferentes. Então, a nossa proposta é uma AJUF neutra, mas isso não significa submissão. Toda vez que as prerrogativas dos magistrados federais, a democracia e o Estado de Direito, a nossa Constituição, for ameaçada, nós iremos agir sim, porque temos a responsabilidade de representar protagonistas do Estado Democrático de Direito. Então, a nossa chapa não é um player político, a nossa chapa jamais iria se silenciar toda vez que uma agressão à magistratura fosse imposta. A nossa chapa tem coragem, lealdade com a magistratura, e não nos importamos em agradar ou desagradar quem quer que seja ministro de STJ, seja membro do Executivo ou do Legislativo. O nosso compromisso, o meu compromisso, primeiro é com Deus e segundo é com a magistratura federal, e tenho muito orgulho dos meus componentes de chapa, entre os quais eu ressalto o Leonardo. Posso responder, Paulo? Posso fazer a réplica? Opa, não estou ouvindo. Tá mudo, Paulo. Tá mudo, Paulo. Isso. É porque ela tem ainda mais 20 segundos. Porque se ela não você quiser... botou os 30 minutos para mim? Então, assim, nós não temos nenhuma ideologia política, nosso compromisso é com a carreira, com a mobilização, e jamais iremos nos silenciar quando a magistratura for ameaçada, ainda mais com redução, como agora na reforma administrativa, coisa que a AJUF não fez o dever de casa, infelizmente, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Perfeito, acabou. Vamos à réplica. O Leonardo Palpério se identificou como secretário-geral da sua chapa, então ele falava pela chapa, né? Ele expôs uma situação de desfiliações na AJUF, quando ele foi presidente da AJUFER, 30% dos associados dele se desfiliaram, por causa do evento Zeladores da Amazônia, né? Quer dizer, certamente não foi com base no foco remuneratório. Quanto à campanha, Mônica, eu estava fazendo campanha com os associados, ouvindo as demandas dos associados. Eu fui à 5ª região toda, eu fui a São Paulo, interior, enquanto você estava em Brasília, porque você não conhecia Brasília. Eu sempre fui muito bem tratado em Brasília e não necessariamente ganhei. Você, assim, quem fez a sua agenda em Brasília foi o ex-colega Wilson Witzel. Quer dizer, é um tipo de questão política que é muito perigosa trazer a AJUF para esse jogo, né? Então, você tinha que, numa época de eleição, ouvir os associados e não visitar para bater foto. Eu já falei com mais de 300 parlamentares, sempre fui bem tratado. Isso não quer dizer nada. Então, é importante ter essa visão. Encerramos a réplica. Pois bem, Mônica e Eduardo, eu fui alertado aqui pela comissão que são... Robudo. Não dá para te ouvir. Então, são duas perguntas para cada, em cada um dos blocos. Ou seja, o nosso bloco ele é além de 8 minutos. Eu fiz o roteiro aqui pela minha conta em cada um dos blocos. Eu tinha aqui que o bloco teria 8 minutos, então nós teremos mais 2 perguntas para cada um de vocês. Para a gente continuar assim, assim nós terminamos um único bloco, com 2 perguntas para cada. Então, voltaremos agora às perguntas e respostas de cada um de vocês. Certo. Já que é uma gravação, eu vou iniciar agora o bloco 2. Iniciando o bloco 2, para perguntas e respostas dos candidatos. Candidato Eduardo, 40 segundos para a sua pergunta. Mônica, você falou muito no meu grupo, mas eu sou o único que ficou desde a gestão Buschneck, né? Eu estou há 6 anos na AJUF, quer dizer, apenas uma colega
da chapa do Gostinho, da diretoria do Gostinho, que está comigo, que é a Clara Mota, quer dizer, mas ela saiu na gestão do Veloso, quer dizer, o meu grupo ele se renovou muito nesse tempo, né? Mas agora eu quero falar do teu grupo e das incoerências do teu grupo, né? Primeiro, o secretário-geral, Leonardo Paupério, com tantas desfiliações na Jufer. E segundo, o ex-presidente do TRF2, doutor André Fontes, que eu respeito muito, que votou contra a PAI. E agora diz que e só mudou o voto em novembro. 40 segundos. 2 minutos para a resposta. Novamente, o colega está me fazendo pergunta de pessoas que não estão aqui para se defender, né? Então fica muito difícil exercer o contraditório. Mas o doutor André Fontes é uma das pessoas mais aguerridas e que teve uma gestão aplaudida por todos os juízes aqui na 2ª região e fora nos outros tribunais. E um dos maiores elogios que eu recebi na minha carreira foi quando o doutor André Fontes disse que no CJF ele era uma doutora Mônica Nascimento de calças, porque ele sabia lutar e buscar explicações, né, para toda a caixa preta que existe no orçamento do CJF, e nós ouvimos isso de pessoas que trabalham no CJF, né, ex-presidentes e presidentes de tribunais. E outra coisa, a Mônica foi advogada por 7 anos, a Mônica é professora há 16 anos. Eu já advogava para pessoas do Poder Legislativo e Executivo. Não foi ninguém que fez a minha agenda foi feita por mim, com uma vaquinha feita por colegas para poder pagar passagens aéreas, tá? Então, eu quero deixar isso bem esclarecido. A Mônica não é uma iniciante, a Mônica sempre trabalhou a imagem da carreira junto às pessoas mais vulneráveis, aquelas crianças pobres de comunidades que não sabem nem o que é um juiz federal. E esse trabalho sempre me proporcionou uma vivência com o Executivo, com o Legislativo, e hoje eu tenho, sim, vários amigos que são assessores, amigos que são parlamentares, e não preciso do meu amigo, né, governador, que você também foi homenagear no tribunal naquele evento, depois que ele tomou posse como governador, e é uma pessoa que a gente realmente deve falar, que todos nós conhecemos, eu e você. E, enfim, quanto ao Leonardo e a desfiliação na associação que ele foi presidente, nem se compara com o último biênio, né, da JUF, porque só no ano passado foram 135. São 175 pessoas de 2018 e 2019 que se desfiliaram da JUF. Inclusive, eu seria uma delas. Mas eu resolvi ficar sem resistência. Energia, depende de foco, 1 de estratégia, minuto para a réplica. Mônica, o Leonardo Paupério, a JUFER tinha 400 filiados e passou a ter 278 ao final dele. Então, menos de 30%. Realmente é incomparável, é histórico. É um recorde de desfiliações na história do associativismo. Quanto ao desembargador André Fontes, ele primeiro votou contra a PAI em fevereiro de 2018 e só mudou o voto em novembro de 2018. Esse valor não entrou no resto a pagar, porque foi muito tarde, e em 2019 não teve dinheiro. Então, o que eu acho é uma incoerência agora se falar em luta pela questão remuneratória e que a JUF é uma âncora dos direitos associados. É isso que eu estou cobrando, essa coerência. Você não vai trabalhar sozinho, tá? Quanto à questão do uso dos vulneráveis, não é assim. A gente tem que lutar e defender a imagem do setor federal como um todo, e não de uma forma individualizada, como se fosse querer trazer para si um destaque que não é. A justiça é como um todo. Então, o que eu quero ouvir de você é essa coerência da tua chapa. Obrigado. Vamos agora à pergunta da candidata Mônica. A nossa chapa tem coerência e tem um misto de pessoas comprometidas com a reconstrução da magistratura e a defesa das nossas prerrogativas e do Estado democrático de direito. E o doutor André, que eu saiba, ele viu alguma coisa de cálculos errados, ele jamais iria votar contra um benefício financeiro, ainda mais para pessoas vulneráveis como os aposentados, que precisam receber essa verba, e nós lutaremos pelos aposentados. E agora vou à pergunta. Por que não existe quarentena do presidente da JUF? E por que não existe o voto aberto da diretoria, doutor Eduardo André? Eu queria saber, porque até hoje uma coisa tão simples 2 que vai minutos fazer para a resposta. democracia não existe. Eu não sei o que seria essa quarentena para o presidente da JUF, eu não consegui entender. Quarentena para qual cargo? Eu também não consegui entender isso. Agora, em relação à democracia direta, Mônica, é aí que a gente vê a tua inexperiência. Como você nunca participou da JUF, da JUFERJ,
ou nunca foi a nenhuma mobilização da JUF, essa democracia direta que vocês pregam, na verdade, é um autoritarismo. Porque eu estou há 6 anos na diretoria da JUF e nunca teve uma decisão unânime. Você sempre tem decisão por maioria. A partir dali, aquela decisão passa a ser da diretoria. Eu não vou permitir que diretor meu, que foi vencido em voto na diretoria, seja exposto a ser agredido por colegas em outros locais, na lista JUF ou em grupos de WhatsApp, porque votou diferente do que aquele A ou B gostaria. Então, feita a decisão democrática, essa é a decisão da diretoria, e por ela, e todos vão ser responsáveis por ela, e cobrem do presidente. Agora, essa democracia aberta que vocês defendem, na prática, é apenas que todo mundo pense igual ao presidente. Não é assim que se funciona uma democracia. Uma gestão democrática, com pessoas com pensamentos diversos, visões de justiça diversos, ela tem que ter essa diferença. Por isso a minha chapa é tão completa, né? Com gente experiente, que já trabalhou em associação para saber dessa diferença. Porque o que vocês pregam é o autoritarismo. Eu quero unir a carreira, eu não quero mais brigas, eu não quero mais desfiliações, eu quero trazer todo mundo de volta. Ficar abrindo voto para um bater no outro depois de votado, depois de resolvido, não faz sentido nenhum. Isso é o tipo da coisa que eu te perdoo, Mônica, porque você é inexperiente, você nunca viveu associação. Se você tivesse vivido, você ia saber o que é, entendeu? Porque isso é impraticável, isso vocês defendem. Se um dia você viesse a ser eleita, você, na terceira votação, ia abandonar isso, porque você não ia permitir que o diretor ficasse mudo, com medo de ser agredido por demais associados. Vamos então, agora à réplica por 1 minuto. Olha, não precisa me perdoar, não, que perdão a gente só pede a Deus, viu? Agora, eu desculpo o colega por confundir autoritarismo com democracia, que são coisas tão elementares que acho que até meu filho de 9 anos sabe a diferença. Autoritarismo é você dizer para uma pessoa que está assumindo uma responsabilidade de uma diretoria, numa instituição que vai representar 2.000 juízes federais, que ele deve dizer sim, os fundamentos do seu voto. Por que ele decidiu daquela forma? Com base em quê? Isso vai trazer transparência, isso é democracia. As nossas decisões não têm fundamentação? Como que os votos de quem está me representando, te representando, representando aposentados, representando 2.000 juízes federais, não vai ter fundamento? Isso é autoritarismo? Não, Eduardo André. Eu acho que essa lição básica de democracia está faltando. Né? Essa lição básica de respeito ao associado, porque quem se candidata a uma diretoria ou uma presidência sabe do ônus que até essa pessoa que você Obrigado. Não tinha. Vamos agora à pergunta do candidato Eduardo. A minha pergunta? Tá ótimo. Mônica, você não viajou o Brasil, né? Você viajou pouco. Você preferiu visitar Brasília enquanto eu estava conhecendo os colegas. Por que preferiu ir para Brasília, se apresentar lá, do que procurar os colegas, ouvir o que eles esperavam? Os poucos que te ouviram resposta do tipo: meu sorriso abre portas, em 10 minutos de conversa eu resolvo com Paulo Guedes. É isso mesmo, Mônica? É simples assim? Posso responder? Pode responder. Colega, novamente, alguém que se disse tão experiente e no início das perguntas disse que leu as minhas propostas para acusar a minha chapa de querer extinguir, né, fóruns importantes, com acusações levianas, deveria ter lido para saber o que é uma quarentena de presidente. Significa dizer que eu não terei interesse nenhum de ir para qualquer lugar que não seja voltar para o 1º grau de jurisdição, para a minha 2ª vara federal de São Pedro da Aldeia. Segundo ponto, eu fiquei 2 dias em Brasília e o resto eu passei viajando. Agora, infelizmente, a minha campanha não tem muitos recursos financeiros, então não dava para ficar viajando tanto, e nós vivemos uma pandemia. Eu preferi me resguardar a minha família, do que ficar expondo tanto a mim como aos meus colegas em visitas. Porque se o senhor não se lembra, nós ainda estamos numa pandemia, e essa pandemia começou logo assim que eu estava visitando. Então, não dava para continuar as visitas, e eu passei um período de pandemia dentro de aeroporto, né, colocando
colocando a minha saúde em risco em prol de fazer uma campanha de poucos recursos, viajando sozinha. Já mostra, sabe o quê? Que essa mulher aqui tem fibra, porque mesmo com pouco dinheiro, eu viajei sim, e viajei sozinha. Eu encontrei com você, Eduardo, com mais 3 ou 4 ou 5 pessoas da sua chapa. A minha chapa não tem essa grana para poder outros componentes do grupo me acompanharem. Então, eu sinto muito, a sua fala não é verdadeira. Eu não escolhi, não priorizei viajar só para Brasília. Viajei para outros lugares na medida que foi possível, que a pandemia não impediu, que não me deixou continuar nas visitas. Algo que eu gostaria muito e pretendo fazer, sim. Visitar todas as subseções desse país, quando eu for eleita. Porque eu tenho coragem e energia para isso. Mônica. Vamos, então, agora à pergunta... Eu não tenho direito à réplica? Sim, perdão. Réplica, 1 minuto. Você me encontrou no Ceará, eu estava com 2 diretores meus e com conhecidos, colegas com quem eu já trabalhei, com que já conviveram comigo na minha experiência associativa. Se eu tinha um grupo grande comigo, e que muitas pessoas me conhecem, sabem do meu trabalho e da minha capacidade. Então, não foi isso. Mas o que eu perguntei é que realmente me chocou as respostas que você deu nos poucos encontros com os colegas, dizendo que o teu sorriso abre portas, numa conversa de 10 minutos com o Paulo Guedes você resolve tudo, que está tudo resolvido, é só você entrar, que mostram uma falta de consciência de como é o trabalho da JUF, que é um trabalho diário, de estar em Brasília, de estar presente, de brigar pelo associado verdadeiramente. Isso é que me preocupou. A JUF não é fácil. A gente toma chá de cadeira, fica esperando 1 hora, 2 horas e não se revolta por isso. Isso é uma coisa muito importante, você tem que ter muito em mente. Tá? Se um dia você quiser trabalhar em associação, você tem que ter isso muito claro na tua cabeça. Tempo esgotado. Vamos agora à pergunta da candidata Mônica. Vamos lá. Doutor Eduardo, né, meu sorriso realmente é mais bonito que o seu, só lamento, viu? Nos dias do encontro em Lisboa foi votada a PEC da reforma da Previdência e foram fixadas as balizas da reforma administrativa, né, da PEC 186. Pergunto ao doutor Eduardo André, tão experiente, né, que participa da gestão atual, o senhor concordou com a ida do presidente e da diretoria a um evento em Lisboa, numa hora crucial para a minha vida, para a sua vida e para a vida de 2.000 associados que estavam sendo submetidos a uma alíquota confiscatória? 2 minutos para a resposta. Mônica, a questão do encontro de Lisboa, ele foi votado em Buenos Aires, os colegas pediram 5 cidades, a JUF fez a mais barata e marcou Lisboa. Mas eu não fui. Houve um desgaste muito grande por ele ser no exterior, no momento de crise do país, mas, entenda, a diretoria da JUF escolheu o mais barato e a vontade dos associados. Você tanto disse que não ouviu os associados, foi o que aconteceu nesse caso. Agora, essa questão de balizas da reforma administrativa que foram fixadas, votação da reforma da Previdência, você sabe que não foram assim, né? A questão do encontro de Lisboa, ele estava marcado desde fevereiro. Ele foi muito mais barato, por exemplo, que o de Trancoso, que foi no Brasil. Mas eu concordo, eu não farei encontros fora do Brasil, exatamente para evitar esse desgaste. E vou usar esse caso, esse artigo do seu secretário-geral, Leonardo Paupério, que foi para a Folha de São Paulo falar de desfiliações da JUF. Exatamente pela existência desse tipo de postura, de colegas jogarem na mídia externa discussões internas, é que eu não farei encontros internacionais. Eu farei encontros nacionais exatamente para evitar esse tipo de ruído. Agora, saiba que, nesse caso, a JUF, ela respeitou a vontade dos associados e também procurou com a economia. É muito injusto falar isso agora, quando, na verdade, sabe que isso foi feito, né? A JUF a atual diretoria vai deixar mais de R$1 milhão no caixa porque ela foi bem administrada. Tá? E a questão da reforma da Previdência, Mônica, como você nunca foi ao Congresso, você nunca participou, você conheceu o Congresso Nacional agora, quando o Wilson Witzel marcou as visitas para você, se você estivesse lá junto com os delegados, você ia ver que não foi possível grandes vitórias. O máximo que a gente conseguiu foi salvar um pouco a pensão por morte, que seriam 2 redutores, a gente conseguiu fixar um só. Fim do tempo, vamos para a réplica, 1 minuto.
Ai, vamos lá, tem que ouvir isso tudo, né? Mas faz parte do processo. Primeiro, quem fez minha agenda foi nenhum amigo. Segundo, a Mônica, eu vou repetir para você mais uma vez, eu fui advogada por quase 7 anos, sou professora desde 2004, então a Mônica não precisa de ninguém para poder me apresentar a Brasília, porque eu já conheço Brasília, e como disse, eu tenho muitos amigos políticos e assessores de políticos. E a Mônica já fez esse trabalho desde agosto, antes de chegar a data desse encontro em Lisboa e da votação da PEC. Inclusive, descobri que a AJUF não tinha feito nenhum destaque na primeira fase, né, do processo legislativo, o que dificultou em muito o trabalho do senador Romário para poder levar uma nota técnica que foi feita por um grupo de juízes, dos quais, né, eu fiz parte, e eu procurei esse acesso a senadores, porque eu sei trabalhar nos bastidores, eu não preciso de holofote. Obrigado, tempo encerrado. Agora eu vou pedir para vocês 2 minutos de pausa. Nós vamos colocar o microfone no mudo e voltaremos com o terceiro bloco. Somente o microfone no mudo. Podemos ligar novamente os microfones para eu poder dar início ao terceiro bloco. Iniciamos agora o terceiro bloco e agora iremos para a apresentação das propostas das chapas concorrentes. Com 3 minutos e meio para a apresentação de cada chapa, iniciaremos agora com a apresentação da chapa Resgate e Luta. Candidato Dr. Eduardo. 3 minutos e meio. Inicialmente, eu queria agradecer a minha chapa Resgate e Luta, né, que também cada um aí participou da vaquinha para a gente fazer as nossas viagens, para a gente conhecer. Nós fomos agradecer a minha chapa por terem sido os primeiros a reconhecer o efeito da pandemia, para que a gente parasse com as visitas aos colegas pessoais, que a gente fizesse essa campanha virtual que a gente tem feito através de vídeos. Agradecer a formação de uma chapa heterogênea, de visão ampla, de visões diferentes da justiça, que vão formar um debate democrático e verdadeiro. Tá? Quanto à questão do momento de tensionamento, esse é o momento das questões remuneratórias, da gente resolver a nossa questão remuneratória. Tá? Eu preciso, nessa gestão, resolver a questão remuneratória dos juízes. Isso será um foco nosso, tanto pela da valorização do tempo da magistratura, para resguardar o nosso aposentado, tanto pela ampliação das gratificações de acúmulos para as funções administrativas e também para o reconhecimento da natureza indenizatória dela, né, como é pago em alguns estados. Outro tema importantíssimo da minha chapa
será a melhoria do auxílio-saúde, com base na decisão do CNJ, que permitiu o pagamento de 10% do subsídio, né? Isso a gente fará através da aprovação do fundo de custas, como uma exceção ao teto de gasto da emenda constitucional 95. Tá? Isso nós faremos dessa forma para podermos aumentar o auxílio de saúde e também pensar num plano de saúde nacional para os magistrados federais. Tá? Em relação à questão das prerrogativas dos juízes, né? Nós precisamos reinaugurar a relação com o Congresso Nacional, exatamente como nós fizemos com a gratificação de acúmulo no final de 2014. Esses deputados e senadores desse novo Congresso, um Congresso de mídia social, sem liderança, que não obedecem liderança, não obedecem partido, eles serão procurados nas suas bases. A minha gestão será muito mais sessão judiciária do que Brasília. Tá? Isso eu estarei junto com a minha diretoria nas bases, conversando com os parlamentares. Eu, na época da gratificação, fui a Caxias, recebi deputados no meu gabinete, fui às salas de deputados, sempre institucionalmente para a aprovação disso. E outra questão que passou a ser importante para a Justiça Federal nos últimos tempos, a manutenção da nossa estrutura. Nossos colegas estaduais sempre invejaram a estrutura que nós tínhamos e os cortes no orçamento têm nos dificultado. A aprovação do fundo de custas como uma exceção ao teto de gastos será essencial para recuperar a nossa estrutura que está se perdendo. Isso é um objetivo nosso, nós faremos, será trazer à Justiça Federal a sua grandeza, a grandeza que ela tem, que ela merece, que ela é a mais respeitada. No dia 2 de abril, vote, resgate e luta. A JUF é para quem tem experiência, para quem conhece. Não dá para experimentar. O momento é muito sério. Obrigado, candidato. Vamos agora à apresentação da proposta da chapa Reconstrução e Valorização. Candidata, doutora Mônica Lúcia. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje. Em segundo lugar, agradeço a meu marido, que me apoiou e abriu mão da minha presença numa época tão difícil de pandemia. E agradeço também aos amigos e colegas de chapa que me escolheram para uma função tão importante. Agradeço a todos os colegas que me mandaram mensagens e estão torcendo para que a JUF realmente mude, para que a JUF tenha uma mulher na presidência e um grupo de juízes comprometidos com foco, estratégia, mudança. Nós não somos amadores. O nosso grupo tem ex-presidentes de associações regionais, ex-presidentes de tribunais, temos colegas que já trabalharam na própria JUF, que trabalham, enfim, nós buscamos reconstruir a nossa dignidade remuneratória e dizemos como iremos fazer isso. Nós iremos criar, sim, grupos de estudiosos para atuar no orçamento desde o Congresso e junto ao CJF. Não é possível que não haja democratização na JUF. Não é possível que continue existindo essa falta de democratização no próprio judiciário. Eu não preciso da JUF para me promover. Eu estou exatamente onde eu quero permanecer. E por isso eu coloquei a quarentena. E a quarentena, para mim, pode ser muito maior do que 4 anos. Porque Deus já me deu tudo que eu pedi e mais do que eu preciso. Nós teremos uma estratégia, sim, de apresentar propostas estruturantes, como a federalização da justiça eleitoral, que foi proposta pelo nosso diretor Tejada, uma proposta que vai trazer melhorias no orçamento, que é a inclusão do artigo 107A na ADCT em regime extrateto, possibilitando o quê? Que não fiquemos amarrados no corte da emenda constitucional 95 de 2016. Teremos um recurso exclusivo para a Justiça Federal e alteraremos também que os valores das custas da Justiça Federal possam ser utilizados como, né, despesa de custeio, despesas ordinárias e extraordinárias. E, para isso, nós já temos apoio no Congresso. Foi isso que eu fui fazer em Brasília, buscar essa interlocução para que seja possível apresentar propostas orçamentárias. Não basta falar em simetria, não basta trazer fundamentos de resoluções dia a dia, basta
que tenhamos o quê? Foco e estratégia, direcionar os gastos para aquilo que é importante. Mídia social, o marketing profissional, assessoria parlamentar profissional, para que a nossa associação cumpra o papel que ela deve cumprir. Ela deve, sim, nos representar com muita propriedade e com estratégia. A estratégia que teremos será valorizar você, juiz federal. Vote certo no dia 2 de abril. Reconstrução e valorização, porque é tempo de mudança. Tem tempo para falar? 10 segundos. Meu Deus. E não vamos acabar com a JUF Mulheres e nem com nenhum fórum de direitos humanos, tá? Esse é um compromisso meu e da minha chapa. Nós só queremos direcionar os gastos para a defesa de Obrigado. nossas vidas. Então, desta forma, nós queremos agradecer a participação dos candidatos, doutora Mônica Nascimento, doutor Eduardo André. Obrigado. Então, agradecemos a participação de todos os associados da JUF e convidando para o dia 2 de abril, na quinta-feira, votarem na chapa dos nossos candidatos que aqui debateram. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.